nosso momento beleza com uma make super especial. Pode rodar. Uma vez, a maquiadora profissional e influencer Ju Racosa, bem-vinda! E ela já vem toda de rosa, adivinhem por quê? Já vim com o look, né, pra gente falar um pouco dessa tendência Barbiecore. Sem dúvida. Não, e tinha que ser com você, porque é algo que não é simplesmente só a maquiagem. Você vai contar um pouquinho desses tons, das cores, né? E que, de fato, obviamente, pensando no marketing todo do filme, da Barbie, enfim, veio com essa força. Mas que todas as cores que entram são super interessantes, né? Sim. Independente do nome Barbiecore, né, Ju? Exatamente. E eu sei que as mulheres, elas têm uma certa dificuldade em usar produtos coloridos no rosto, né? Principalmente sombra. Então, sombra azul, sombra rosa. Quando a gente pensa no filme, a gente vê só pink. Então. E vários tons, né, desse rosa, né? Essas variações, assim. E entram todos, tanto para as peles frias quanto para as peles quentes, certo? Exatamente. E a proposta de hoje, então, é deixar a pele assim, ó, delicada, com uma maquiagem chique, elegante, né? Utilizando aí todas essas possibilidades do Barbiecore. Exatamente. Nada caricato, nada que você possa imaginar que vai para uma festa fantasia. Exatamente. Boneca, não. Exatamente. Né? Algo que seja elegante. fácil para usar no dia a dia, né? Vamos lá. Bom, então, para começar, eu trouxe alguns tons diferentes, né? Para mostrar aqui para vocês quais que a gente pode usar. Então, por exemplo, tem esse rosinha clarinho, que tem um pouquinho de brilho. Vou te pedir para mostrar aqui, ó. Aqui? Acho que tá mais pertinho. Então, que é um pouquinho mais fechadinho. Então, esse tom aqui, a maioria das mulheres tem em casa, naquela paleta, e que nunca usa. É verdade, é verdade. E aí, também tem esse tom que eu vou mostrar hoje, né? Que pode ser até aquele blush que você não usa mais, ou que você usa, mas você nunca imaginou em usar no olho. Então, fica bacana também. Fica bacana também. Então, esse olho que eu fiz foi só com blush. E o blush eu acho interessante porque, sim, eles têm variedades dos tons dessa pigmentação rosada, né? Até aquele pêssego, ele é rosado. Ele também tem um fundo rosa. Rosa, tá. Então a gente pode usar no olho? Pode usar no olho, até para brincar com os tons, né? Então hoje, assim, como as mulheres têm muita dificuldade de fazer mistura de tons, eu resolvi fazer um olho mais monocromático e para quebrar o rosa e trazer uma coisa mais, assim, para o nosso dia a dia, colocar um delineado bem fininho, de cantinho, sabe? Que funciona para todos os olhos. Perfeito. Vamos lá. Então, para começar, para a cor vir mais forte, eu vou usar uma sombra líquida, que é um rosa meio chiclete, né? Para entrar muito nessa tendência, mas não é necessário. Pode ser um corretivo, alguma coisa que vai fixar a sombra na pálpebra. Que tem essa textura. Essa textura mais cremosinha. Então, eu aplico, ó, só um pouquinho, porque como ele é bem rosa chiclete, então eu não vou colocar muito, porque eu quero algo mais discreto. Quem tem, por exemplo, que utiliza na boca o blush cremoso? Sim. Pode também, porque hoje a gente tem essa possibilidade, né? Um produto você utiliza em várias exatamente, multifuncional, né? Pode, né? E eu até trouxe um aqui para mostrar, que esse aqui poderia também ser usado tanto nos olhos, como nas têmporas, como blush, e também vou usar como batom. Tá legal. E aí, um pincel desses de esfumar, ou pode ser até o dedo, né? E aí você vai fazer o seguinte, vai espalhar bem essa sombra em toda a pálpebra, né? Até o côncavo, que é essa dobrinha que a gente tem aqui. Gente, olha como esfuma. Você viu como é fácil? Olha, é cremosa. É cremosinha. E aí ela já vai fazer essa base, então meio caminho já tá andado aqui nesse olho. Lindo, hein, Ju? Pode até usar só esse, assim, né? Se quiser algo mais discreto. E aí, eu vou pegar o blush com um pincel de depositar sombra, que é mais achatado, né? E aí eu vou depositar a sombra até o côncavo também, ó. Então eu faço essa camadinha rosadinha, só deposito.
Fiz isso, volto com o mesmo pincel que eu estava esfumando e faço esse movimento de vai e vem aqui só para tirar aquela marcação. Se sair fora do lugar, não tem problema, porque no final a gente sempre arruma e eu vou ensinar como consertar. Gente, mas ela vai fazendo com uma leveza, que fala, nossa, que fácil. Mas você sabe que você detectou algo que é o X da questão para a maquiagem ficar bonita e sofisticada? É a mão. A mão leve. Então, quanto mais leve você pegar no pincel e quanto mais longe da cerda, mais na ponta do cabo, menos força você vai colocar. E mais perfeito vai ficar o esfumado, porque você não vai colocar tanta força. Entendi. Então é treino, claro, mas então vamos treinar já, né, pegando assim certinho no pincel. E a mesma coisa pra tudo, tá? Blush, pra não ficar aquele blush chinelada, mão leve com pincel. E vai e vem. Exatamente, pensa que é um carinho que você vai fazer no seu rosto. E aí, eu gosto de fazer aquele ponto de luz. Você já viu aquele ponto de luz que é assim, bem aqui no centro da pálpebra? No centro nunca, mas fica lindo. Agora eu tô vendo que você fez do outro lado, vou pedir pra você fechar os olhos. Aqui dá pra ver, né? Ó, tá vendo? Olha que bonito que fica, gente. Fica mesmo. Isso chama pálpebra luz. Tá. Então, o que eu vou fazer? A mesma paletinha que você tem o rosa, com certeza vai ter uma sombra clara com brilho, que a gente chama de sombra iluminadora. Então, com a própria ponta do dedo, eu venho aqui, pego uma boa quantidade de sombra, venho no centro da minha pálpebra, ó, e deposito esse clarinho aqui, que é para quebrar um pouco esse monocromático, esse rosa chapado. Nossa, tá vendo? Que lindo, Ju! Pois é, e isso você não precisa fazer só com sombra rosa, você pode fazer com qualquer sombra, pode fazer com a marrom que você está usando, por exemplo. Eu ia te perguntar, como é que a gente não fica over assim quando a gente vai escolher a sombra que é iluminadora? Pra ele dar um toque e realmente continuar elegante, chique, como essa maquiagem que você tá fazendo. Ó, por exemplo, essa daqui que eu escolhi, ela é bem neutra, mas ela tem um fundo meio perolado. Então aí a gente pode brincar com esse perolado mais pros rosas, os alaranjados. Agora, por exemplo, esse marrom que você tá usando, você pode brincar com um douradinho, um iluminador mais pro dourado. E aí você coloca um pouquinho no centro. Só no centro. E aí dá uma quebradinha, parece que dá mais volume pro seu olho. Entendi. Não, e fica lindo. Olha como ilumina mesmo. Ilumina e quebra, né? Essa coisa muito chapada que às vezes a gente usa nas sombras coloridas. E aquele ponto de luz aqui? Esse daí é muito usado pra gente poder abrir o olhar. Né? Então, quando você tem o olho muito pequenininho, o olho mais fundo aqui nesse centro, então a gente usa para tirar essa impressão do olho ser menor. Entendi, mas misturar os dois... Pode também, fica bonito. Quer ver? Ó, vou até fazer aqui. Ó, vamos lá, vamos aqui aprender. não tinha, mas eu vou colocar um pouquinho aqui nesse cantinho. Pode ser o mesmo tom, O mesmo tom, inclusive. Vou colocar um pouquinho aqui. Eu amo, aliás. Tá. Eu sempre uso nas minhas maquiagens, porque eu acho que dá eu acho que fica bonito também. uma leveza, fica bem sofisticado. É quase um acabamento, É né, quase um Ju? acabamento, ó. E se quiser pôr com pincel também, ó, é só pegar a sombra e dar umas batidinhas aqui, ó. Tá vendo? Maravilhoso. E aí, para não ficar aquela coisa muito rosa, o que eu sugiro? Pegar um marronzinho que você tem na paleta, pode até ser um mais escuro, e aí vir com esse marrom mais clarinho e fazer aqui, ó, como se fosse, tá vendo, ó? Tá, um esfumado. Um esfumadinho, só para dar volume e tirar a impressão do corretivo muito marcado rente à raiz dos cílios. Entendi. E aí eu faço esse degradezinho com marrom e venho, por exemplo, com lápis, que eu escolhi um tom mais acobreado, que combina bastante, e passo o lápis bem rente à raiz dos cílios. E aí não precisa ser tudo rosa, tá vendo? Porque sim, é um toque. É só um toque. Tá. E aí tem a questão do delineador, né? Do olho gatinho. Ai, meu Deus do céu. Ensina a gente, Ju. Eu falei que tinha que ser com ela, esse lance até de falar da Barbie e tal, porque a Ju é uma das melhores profissionais dessa área que eu conheço e que ensina. Mas é verdade, você traz referência, enfim. Não é só maquiagem pela maquiagem, tem um conteúdo envolvido, né? Que você dá aula também e tal. Então, gente, a gente, quando nota isso, por isso eu tô fazendo perguntas nesse sentido, que o resultado é lindo, mas a gente tem que entender
entender o porquê de cada coisa. Eu acho que isso você explica muito bem, entendeu? Então, muito vamos pro olho gatinho, que agora ela tem que entregar essa também. Tem que entregar o olho gatinho aqui, né? Tenho pouco tempo, mas vamos lá, ó. Delineado em caneta é um dos mais fáceis. E aí a minha dica é sempre dar uma batidinha assim, ó, pra tinta descer e não ficar travando no meio do caminho. Boa dica. E aí, pra gente dar a levantadinha no olho, eu sempre recomendo colocar 2 dedinhos e medir aqui, ó, pra cima da orelha. E aí, o traço, ele tem que vir nesta direção aqui. Então, aqui eu vou garantir que eu vou dar aquela levantada. Então, eu sempre faço o traço de dentro pra fora. Eu faço o gatinho direto mesmo. Eu não uso... sobe. Eu subo aqui. Dá pra fazer com adesivo também, né? Dá. Não precisa ficar perfeito, porque depois a gente vai fazer o traço, ó. Tá vendo? De fora para dentro, ó. E aí você puxa. O delineado em caneta eu acho mais fácil, porque ele já tem essa pontinha. Só que às vezes pode acontecer mesmo da tinta demorar para descer, porque às vezes ele fica assim, ó, no necessaire. É verdade. Então, você tem que fazer esse movimento e aí você testa aqui, ó, na pálpebra móvel, para ver se já começou a descer, ó. Quer ver? Aí eu venho aqui, ó, começo a fazer a linha do delineado e eu paro no centro. Tá. Quando acontecer isso, por exemplo, de um lado ficar mais grosso que o outro, o que você pode fazer? Você pode pegar, por exemplo, um pincel mais, por exemplo, como se fosse esse pincel aqui, com um pouquinho de corretivo e dar uma limpadinha aqui, ó, no olho gatinho. Tá. E aí, como eu tenho pouco tempo aqui, eu vou passar a máscara de cílios rapidinho. Mas vocês viram, assim, eu acho o gatinho é paciência, gente. É paciência. Não tem, é paciência, tranquilidade, mão leve. E um produto também bacana, né? Um produto, eu acho que assim, tem vários produtos que são mais acessíveis, mas o mais importante é checar a durabilidade dele, né? Tá. E aí, só para finalizar aqui... Você vai fazer um... Eu vou fazer aqui... Olha, tem 1 minuto, gente. Então, vamos lá. É que a gente vai batendo papo, Ju. E vai indo, né? Ó, aqui eu poderia até aplicar com a pontinha do dedo, mas eu vou aplicar com o pincel. Eu escolhi um blushzinho cremoso para dar uma luminosidade no rosto. Eu adoro e ele não tem textura, então não vai ficar pesando na sua maquiagem. E olha como fica lindo, né? E aí eu dou essas batidinhas, ó, tá vendo? E na sequência eu venho aqui e já aplico com a pontinha do dedo, ó. Faço um biquinho. Na boca. E venho dando batidinhas, ó. E olha que elegante. E assim, olha como é importante a gente conhecer o fundo da pele. Você tem pele fria. Aí eu adoro esse assunto. Eu piro, porque eu também gosto. Ela tá usando o tom de rosa que tem o fundo frio. Então assim, pra quem tem pele quente, o fundo... né, o rosa com fundo quente. E tá linda e maravilhosa. Agora, eu vou deixar o contato da Ju pra vocês entrarem no Instagram e realmente conhecerem todo o trabalho dela, que é muito legal. Ela dá várias aulas, tem lá, né, toda a parte profissional para isso, para quem quer se profissionalizar. @Juliana Racosa, o Racosa é com K e Z. @Juliana Racosa, tudo junto, lá no Instagram, vocês já acompanham. Obrigada sempre, viu? Cheia de conteúdo e ó, que maquiagem linda, elegante, nada de, enfim, como você disse, parece que tá indo à festa fantasia, porque tem esse negócio da boneca. Exatamente. Obrigada. Beijo. Adoro.